tu pega todas as questões que eu te falei na aula anterior sobre ansiedade e compulsão e traz para essa aula da compulsão por doce. Porque a compulsão por doce é vamos dizer, um subtipo, o tipo mais comum de compulsão. Poucas pessoas têm compulsão por brócolis, eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma pessoa com compulsão por ovos, também não conheço. Compulsão por repolho, não conheço. Mas eu conheço muita gente com compulsão por doce, tá? Claro, assim, ó, a compulsão por doce ela é diferente do resto todo, porque nós, enquanto humanos, biologia, nós, enquanto mamíferos, nós, enquanto hominídeos, tem toda uma questão antropológica, não vem ao caso, mas nós fomos cunhados, produzidos e evoluídos em uma época de escassez, como eu já te falei, onde o não comer era a regra, e onde a dificuldade de conseguir alimento também era o normal. Não se tinha iFood, nem supermercados, nem geladeira, nem conservantes, não se tinha nada. E não se tinha nem plantação e nem nada. Então, a gente foi cunhado e desenvolvido em uma época de escassez e a nossa genética muito pouco mudou nesses 200 mil anos desde que a gente se estabilizou com essa genética que nos entrega essa compulsão por glicose livre. Na verdade, glicose livre é um objeto de desejo. Para nós, humanos, conseguir glicose no ambiente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Glicose livre no ambiente sempre foi e sempre será a chance de criar uma gordurinha armazenada. Olha como a natureza nos dá dicas, né? Como a gente não prestou atenção nessas coisas antes. Lembra na aula de carboidrato quando eu falei que carboidratos são uma belíssima fonte de energia para armazenar? É daí que sai a nossa compulsão por doce. Na verdade, o nosso corpo, a nossa mente, sabe que glicose livre é uma bela forma de energia para armazenamento. Glicose livre sinaliza uma época de abundância. Glicose livre na natureza significa frutas, raízes, tubérculos, mais recentemente, eventualmente, grãos. Isso significa abundância. Isso gera o que a gente chama de feedback positivo. Quanto mais a gente come, mais come. Não é como a proteína. Quanto mais a gente come proteína, menos fome tem. Mas quanto mais a gente come carboidrato, mais fome tem. Então isso explica paleontologicamente, biopaleontologicamente ou antropologicamente por que a gente é sedento por glicose livre. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu vou dizer que esse não é o principal problema. Nem de perto, porque a gente é sedento por glicose livre de raízes, tubérculos, frutas da estação de maneira eventual. Então tá, nos deu esse traço de predileção por glicose. Fontes de glicose nos dão prazer, fontes de glicose nos despertam aquele circuito de recompensa. Então a busca por glicose, quando a gente pensa num docinho, já dispara dopamina, vontade de ir lá comer aquilo. Quando a gente come, vem aquela enxurrada de serotonina, sensação de bem-estar. Meu Deus, maravilha! Lá da época onde a gente conseguia de vez em quando comer uma fruta, né? Hoje a gente vai ali comer um bombom e tem essa sensação extrapolada 10 mil vezes e fica viciado naquilo. Então, claro que essa sensação de recompensa, essa explosão hormonal de dopamina e serotonina nos prende nesse troço. Aí a gente vai fazendo isso ao longo dos dias, semanas, meses e anos e cria hábito e comportamento condicionado, fica preso nesse troço, fica cada vez mais difícil sair. Esse troço libera só insulina, lembra? Não libera hormônios contrarreguladores. Quanto mais a gente come, mais a gente come. Tá? Mas não é o principal. Não é. Na minha opinião, não é o principal. Sabe qual é o principal? O principal é que a gente não está vivendo uma vida legal. Nós, humanos extraordinários, estamos buscando viver uma vida legal. Mas as pessoas na rua, elas não estão vivendo uma vida legal. Elas estão ganhando pouco dinheiro, elas estão brigando com o marido, com a mulher, elas estão trabalhando num trabalho que não gostam, elas não vivem do propósito, não descobriram seu talento, elas trocam o dia pela noite, são super estressadas. A coisa não está legal, a vida das pessoas está ruim. Quem consegue negar prazer quando não tem prazer nenhum? Esse é o principal problema. O principal problema da compulsão por doce é que ele tapa um buraco de uma vida muito ruim.
Quem tem uma vida maravilhosa, uma vida plena, absurda, tem mais facilidade de controlar a compulsão por doce porque tem prazer do beijo do filho, do beijo, do amor, do sexo com o parceiro, com a parceira, com o cônjuge, daquela viagem, daquela conquista, daquele descanso, daquele sono. Não é escravo da dopamina e da serotonina de um bombom de R$1. É triste a gente pensar que tem muita gente que não consegue emagrecer por compulsão por doce e, na verdade, aquilo ali só reflete um buraco. É ruim pensar isso, né? Mas é a verdade de muita gente. E a gente, na transformação extraordinária, tem que entrar de sola e dizer assim, ó, o que tu quer? Tu quer ser magro? Não, não quero mais. O que tu quer? Eu quero ter uma vida absurda. Quem é que emagrece? Quem é que controla todas as variáveis do desafio até agora? Quem quer ser magro? Sim. Quem quer emagrecer? Sim. Mas quem junto com essa transformação quer fazer a verdadeira transformação extraordinária, quer viver uma vida absurda, uma vida incrível. É essa pessoa que vai controlar o doce, o total de carboidrato, o jejum, o desconforto voluntário. Porque ela quer ser magra? Não, ela quer ser incrível, ela quer ser extraordinária, ela quer viver uma vida que as pessoas não vão viver nunca. E ela tem poder sobre o doce porque ela está vivendo uma outra vida. E a última coisa é que extrapolar as emoções no doce não é uma coisa socialmente pejorativa. Ninguém te critica porque tu comeu um quindim depois do almoço. Eu te critico. Os colegas aqui criticam. Mas a pessoa comum lá, essa mesma pessoa lá que está vivendo uma vida péssima, para ela é normal e está tudo bem. É normal ela beber, comer, beliscar, comer um doce no meio da tarde. Então a compulsão por doce ela tem aspectos antropológicos, culturais e bioquímico-hormonais, mas sociais importantes também. Por que uma pessoa deixaria de comer aquele quindim depois do almoço? Se a gente abre ali o Instagram e tá lá nutricionista, o médico falando que a gente pode tudo com moderação, por que não? E aqui do outro lado da tela tem um obeso de 120, 130, 140 quilos lutando contra um quindim, mas até os profissionais falam, você pode tudo com moderação. Então eu acho que o principal problema da compulsão por doce é a questão antropológica, bioquímica hormonal, mas da solução do problema é a questão da vida que não está legal e do quão alimentado é esse comportamento, quão barato a oferta e como é socialmente aceito. Então, para a gente conseguir ter uma vida top, a gente tem que olhar a vida de uma maneira diferente. A gente tem que se relacionar aqui entre nós, conversar sobre esses assuntos, entender que a sociedade ela não está nem preparada para te ajudar a lidar com a compulsão por doce. Tá? Sem dúvida, quando a gente está bem saudável, emagreceu, está tudo sob controle, sem dúvida o teu poder sobre o doce se recupera e tu consegue comer uma bobagem ali, agora já tem até outro significado. Porque o teu ambiente metabólico, bioquímico, hormonal está resolvido, tu é uma pessoa magra, desinflamada, bem nutrida e feliz, satisfeita. Agora aquele docinho, agora ele não é mais prazer, agora ele é só um docinho.